Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente neste tempo final, a favor de todo o povo de Deus, toda a América Latina e o mundo inteiro. E te mantenha sempre assim jovem e forte, até que obtenhas todas as promessas correspondentes a este tempo final. Uma saudação lá também ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, na congregação lá que pastoreia em Villahermosa, todos os irmãos lá, dos diferentes lugares também, que estão presentes ali. E já nosso irmão Andrés terminou o auditório, já a terceira nave está terminada também. E estão usando agora o do centro. Tem um do lado direito e um do lado esquerdo, e tudo isso, mesmo assim, diz, vai ficar pequeno também. E já em breve estaremos por lá, visitando todos estes lugares. Já quando isso estiver, já nessa etapa, ele me dizia, quando já estiveres nessa etapa, já as coisas vão se realizar em outra etapa no programa divino, do qual estejamos orando para que Deus guie tudo e seja Ele quem se move em tudo, e não nos adiantar nem nos atrasar, mas ser tudo conforme a como a coluna de fogo está nos guiando. O Espírito Santo no meio da sua igreja, como foi no tempo de Jesus, guiando, depois o vemos guiando os apóstolos, depois os 7 anjos mensageiros, vejam, sempre é Deus operando, atuando no meio do seu povo com seus instrumentos, o qual Ele envia de era em era. Portanto, Ele sempre dizia, estejam preparados em todos os lugares, tenham suas telas, tenham seu bom som, porque tudo começa de uma forma progressiva. E vejam, já estamos no começo, já bastante adiantado, nessa terceira etapa, o qual vai antes dos milagres, porque os milagres vão depois da palavra, não vai o milagre e depois a palavra. Portanto, Deus está realizando uma obra conforme o seu plano. Não se pode colocar uma lâmpada numa casa se ainda não está o teto para colocar o soquete, nem os cabos, nem nada. Tudo vai num processo para depois colocar e rosquear a lâmpada no soquete. Portanto, estejamos orando para que continue Deus operando como Deus está fazendo todas as etapas correspondentes ao 7º selo. Assim que meu desejo é cumprir todas, e para isso Ele me enviou, para cumprir tudo aquilo para o qual fui enviado. Igual vocês foram enviados neste tempo final para cumprir tudo aquilo para o qual Deus o enviou, para ser a imagem e semelhança dele, do nosso Pai Celestial, do Eterno. O tema que temos para hoje também, saudamos o reverendo Epifânio Lopes, que faz aniversário, pastor lá em Monterrey. Que Deus o abençoe também grandemente. Também o irmão reverendo Antônio Farias do Brasil,
e todos que estão fazendo aniversário neste mês, que Deus os abençoe grandemente. Todos que também estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat pela internet, os saudamos desde aqui, e todos que nos visitam também dos diferentes países, sejam muito bem-vindos e saiam daqui cheios da bênção de Deus. Que arda seu coração de tantas bênçãos que levem. Que Deus os abençoe. Buscamos em Hebreus, capítulo 7, que foi a escritura que o nosso irmão William Souto Santiago usou neste tema, o Eterno, que foi pregado em 26 de outubro de 2014 aqui em Cayey, Porto Rico. Hebreus capítulo 7, vamos ler do 1 ao 3, onde nos diz: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aí à direita desenha uma estrela de Davi. O Eterno. Podem sentar, por favor. Nos diz, neste livro de Hebreus, na página 243, parágrafo 93, diz, livro de Hebreus, da mensagem capítulo 7, parte 1. Agora nós queremos notar aqui de novo, assim como vamos com essa lição deste Melquisedeque, este grande príncipe de Salém e possuidor dos céus e da terra, agora sendo primeiro, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora vigie, ele não era o Filho de Deus, ele era o Deus do Filho. Ele não era o Filho de Deus. Melquisedeque não era, mas ele era o pai do Filho de Deus. Agora, este corpo que ele tinha, ele teve que criar. Isso não tinha que ser trazido através de uma mulher. Assim que, com esse corpo criado, ele não podia... Ele tinha que fazer a si mesmo, para se revelar a si mesmo. Ninguém nunca pode ver Deus. Deus é um espírito. Os olhos mortais não veem essas coisas a não ser que esteja em uma forma como o pilar de fogo, ou o que isso fosse, ou na forma de algum ser que eles viram pela visão, mas Deus tem que se revelar a si mesmo através de uma maneira. Agora, isso foi o que o reverendo William Branham viu a coluna de fogo. Agora, um ser humano, um mortal, não pode ver essa manifestação, a não ser que seja por uma visão ou algo. Mas vejam vocês, que ele, ao estar na sexta dimensão e olhar para cá, sim podia ver essa manifestação. Ele a via dessa forma, e aqui, como vão ver os seres humanos? Em um homem, em um véu de carne. Vem o simples que é, mas Deus tem que se revelar a si mesmo através de uma maneira. Deus se revelou a si mesmo a Abraão na forma de um homem. Ele escreve como homem. Ele se revelou a si mesmo a Moisés na forma de um homem. Ele se revelou a si mesmo
aos filhos de Israel na forma de um pilar de fogo. Ele se revelou a si mesmo a João Batista na forma de uma pomba. Você veja, ele teve que se revelar a si mesmo nessas formas, quando ele esteve se revelando a si mesmo na forma de um homem, como rei de Salém, de Jerusalém. Não da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém celestial. Ele se revelou a si mesmo nessa forma. Ele foi feito em semelhança ao Filho de Deus. Nessa mensagem também nos fala, intitulado Melquisedeque, o grande príncipe e rei, nos diz na página 18, falando dessa escritura que lemos, se ele não teve pai, página 18, nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida, Melquisedeque ainda existe. É isso correto? Amém. Mas feito semelhante, não tendo pai nem mãe, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele não pode, ele não teve princípio, ele não tem fim, ele não tinha pai ou mãe, mas ele ainda era um homem, veio de Salém. Paz. Ele era o rei de paz. Ele era o rei de justiça. Ele não era somente um rei, mas ele era um príncipe. E ele é o príncipe de paz. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que virá. A raiz é a geração de Davi. Ele estava antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Quem foi este sacerdote? Nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo encarnado em seu poder magnífico. Ele era o mesmo. Um pouco mais tarde, depois que se encontrou com Abraão, ele deu a comunhão, porque era um povo, porque era povo do pacto. Então, através do próprio pacto, tomamos, e ele estava numa sombra. Esse Melquisedeque, quando ele se tornou um homem de carne, seria cortado em parte. E a comunhão seria dada, a fragrância do seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Ou seja, a Santa Ceia, quando se praticava, ali, esse Melquisedeque encontrou Abraão, e Abraão pagou os dízimos. Amém. Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça, e ele era um príncipe. E ele era um príncipe, e ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, o qual era Jesus. E uns quantos anos depois, ou não muito depois disso, quando Ló tinha resvalado em Sodoma, quando Ló se havia apostatado e Sodoma havia sido queimada e Abraão foi deixado só com Sara nas terras estéreis, quando havia, todo o seu gado estava morrendo de fome, parecia como se Deus houvesse falhado com ele, porém ele tinha uma forte fé para crer. E um dia, ele estava sentado na porta da sua tenda, debaixo de um grande carvalho. Isso ainda permanece em um memorial. Isso está mantido ali. E Abraão, assentado na porta da sua tenda, viu Melquisedeque vir até ele. Sentado na porta da sua carpa, da sua tenda, viu Melquisedeque vir até ele. Eram 3 homens andando. E eu apenas imagino Abraão dizendo, eu o vi antes. E ele chega. E ele disse, permita-me apenas, aproxime-se, meu Senhor, me permita trazer um pouco de água para teus pés. De alguma maneira, bem embaixo, aquele homem do pacto, dentro do seu coração, sabia que aquele era alguém mais do que um homem. Ele disse, nós somos estranhos. Ou seja, Melquisedeque disse, nós somos estranhos. Nós viemos de um país estrangeiro. Suas roupas estavam empoeiradas. Sim, eles eram. Todo o caminho desde a glória.
Assim que eles caminharam, chegaram ali, disseram a Abraão. Eles trouxeram uma pequena coisa e lavaram, e Abraão começou a olhar para eles. Ele foi rapidamente para a tenda, para a carpa, e disse: Sara, fique aqui apenas um minuto. Através do rebanho ele foi e apanhou a novilha mais gorda que podia encontrar. E ele matou e trouxe e deu a este homem um pouco de carne, pão e leite e manteiga. E comeram. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser reticências, parte adiantada do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve: Melquisedeque era Cristo. E quando ele encontrou Abraão, deu a comunhão, a comer e o abençoou. E aqui está Abraão, se encontrando em sua viagem para Sodoma, e o alimenta com carne e pão. Oh, não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu que o nosso pão e água estariam seguros, e Deus o fará. Exatamente como estamos nós aqui assentados, e cada promessa divina tem que ser feita. Ele está obrigado a fazê-la. E quando os dois anjos seguiram em frente, em direção a Sodoma, Abraão ficou ali. E ele olhou ao redor junto com o homem. Ele disse: se eu encontro tantos e tantos, e ele se mantinha, se continuava dizendo até 10. E quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava em pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse: eu falei cara a cara com Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque. Ele escreve: Melquisedeque é igual Cristo, novamente aí, e escreve à esquerda anjo, Melquisedeque. E Cristo no primeiro plano. Nessa manhã, amigos, se nós pudéssemos tomar este véu aqui que está diante de nossos olhos, sendo a carne que nos tem cegado, e rasgar esse véu para trás desse modo, e apenas olhar além da cortina do tempo para perguntar o que seria. Eu costumava cantar uma pequena canção, um corinho. Eu estou doente do coração, estou deprimido e triste e quero ver Jesus. Eu desejo ouvir sinos do doce refúgio tocar. Sim, se eu pudesse somente vê-lo e apenas olhar além da cortina do tempo. Isto daria a mim mais fé e faria toda a minha força se eu pudesse somente olhar além da cortina do tempo. Quem estava ali nessa Jerusalém sobre a terra então, quem não teve princípio de dias ou fim de anos, e saiu e deu a comunhão a Abraão, que tinha a promessa, e a promessa é estendida a nós nessa manhã. É para cada um de vocês. Nós poderíamos ter tido mais tempo. Eu queria que tivéssemos neste grande assunto, talvez algum dia depois desta jornada acabar. E aí ele escreve: Melquisedeque. Nessa mensagem, intitulada Melquisedeque, o Rei de Paz, nos diz nosso irmão William, que foi pregado em 9 de setembro de 2016, corrijo, aqui em Caiei, Porto Rico. Diz: Melquisedeque, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é Melquisedeque, é o mesmo Deus vestido do seu corpo angelical, seu corpo teofânico, chamado anjo do pacto, ou anjo de Deus, ou anjo do Senhor, como se acostumava dizer, é o mesmo Deus, o rei Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, o qual, através da história bíblica, também se vestiu temporariamente de um véu de carne em cada ocasião em que se manifestou em e através de cada profeta que ele enviou. Nessa mensagem, quem é este Melquisedeque? Nos diz o reverendo William Branham, na página 22. Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque vem à vista, é que ele era Deus, a palavra, antes de se fazer carne.
Deus a palavra. Porque ele tinha que ser, ninguém mais poderá ser imortal como ele. Bem, eu tive pai e mãe, vocês também. Jesus teve pai e mãe, mas este homem não teve pai nem mãe. Jesus teve um tempo em que ele começou. Este homem não. Jesus deu sua vida, este homem não podia, porque ele era a vida. E é o mesmo homem todo o tempo. Espero que Deus revele a vocês a mesma pessoa todo o tempo. E ele escreve em cima, Melquisedeque, Deus em corpo teofânico. Notem seu título, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7:2, Rei de Justiça e Rei de Paz. Ele é dois reis. Agora vejam, Hebreus 7:2, Rei de Justiça, também Rei de Paz. Ele é dois reis ali. Agora, visto que ele veio na carne e recebeu seu corpo em cima, em Apocalipse 21:16, ele é chamado Rei dos Reis. Ele é todos esses três juntos. Vem? Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Ele escreve sacerdote. Em cima de Rei Deus escreve sacerdote. Em cima de Rei Teofania e sacerdote. Em cima de Rei Jesus escreve e sacerdote. Ele é Rei dos Reis. Tudo se juntou exatamente como o seu corpo, espírito e alma. Tudo se torna um. Também ele é Pai, o qual foi o primeiro, Filho e Espírito Santo. O Espírito, Rei de Justiça, o atributo do Espírito, Teofania, Rei de Paz, Teofania, e em carne ele era Rei dos Reis, a mesma pessoa. Aí do lado escreve alma, Espírito, Rei Deus. Espírito, Teofania, Rei Teofania. Corpo, carne, Rei dos Reis. Quando Moisés ouviu Êxodo 33:2, ele era uma teofania. Moisés queria ver Deus, tinha ouvido sua voz, tinha ouvido falar com ele, ouviu numa sarça ali como uma grande coluna de fogo, e ele disse: quem és tu? Eu quero saber quem és tu. E ele escreve pilar de fogo. Moisés disse: eu colocarei, se tu me permites ver-te, eu gostaria de ver teu rosto. Ele disse: nenhum homem pode ver meu rosto. Ele disse: eu colocarei minhas mãos sobre teus olhos e eu passarei. E tu pode ver minhas costas, mas não meu rosto. Vem. E quando ele o fez, foi às costas de um homem. Era uma teofania. Depois a palavra que veio a Moisés, eu sou, isso era a palavra. A palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo em uma sarça ardendo. O eu sou. E escreve: Moisés viu Deus em teofania. E escreve o pilar de fogo. Como a palavra da teofania. Agora vejam que essa ocasião que ele colocou sua mão sobre a fenda da rocha, ou seja, onde se colocou Moisés, isso será tirado do povo hebreu para que possam ver, porque eles estão velados. E isso ali está nos mostrando que eles verão de novo a esse que os libertou, a Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, o verão novamente neste tempo final. E ele dirá: eu sou.
como a palavra da teofania, ele veio a Abraão, como homem sob o carvalho. Agora vejam aí, ele escreve Elohim, veio a um homem, a Abraão, 3 deles, e se sentaram embaixo de um carvalho, 3 deles. E notem, depois de que ele falou com Abraão, por que veio a ele? Porque ele veio, Abraão sendo quem tinha a promessa e a mensagem do filho vindouro, também ele foi profeta da palavra de Deus, que estava confirmando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse. Vem com perfeita a palavra veio ao profeta. Ele escreve a palavra e escreve Elohim, Deus em teofania. Veio ao profeta, a Abraão. A palavra veio ao profeta, vem, aí estava Deus em uma teofania. A Bíblia disse que a palavra vem ao profeta. E aqui estava a palavra da teofania. Agora vocês dizem, era esse Deus? Esse era Deus? Abraão disse que era. Ele disse que seu nome era e o chamou Elohim. Agora em Gênesis 1, vocês encontram, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Em Gênesis 18 encontramos que Abraão chamou essa pessoa que se sentou ali e falou com ele e podia dizer os segredos do seu coração, dizer o que Sara estava pensando atrás dele. Abraão disse, é Elohim. Ele estava na forma de teofania. O capitão. Agora encontramos que ele estava então na forma de teofania. Ele o chamou Senhor Deus, Elohim. Agora em Gênesis 18 encontramos que isso é a verdade. Agora notem, havia 3 deles juntos, mas quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, 2 deles desceram lá e Ló viu 2 deles vir, e ele disse, meus senhores, vem, o que acontecia? Em primeiro lugar, Ló não era profeta, isso é correto. Nem era o mensageiro. E ele escreve, da dispensação da promessa é igual a Abraão, foi o mensageiro. Nem era o mensageiro da hora. Assim que ele não tinha nenhuma revelação dele. É exatamente correto. Ló podia chamá-los senhores, uma dezena deles. Ele ainda podia dizer senhores. Mas não importava quantos Abraão viu. Ainda era um senhor. Ali estava Deus. Aí está Deus. Este era Melquisedeque. Notem que depois de que a batalha tinha acabado, Melquisedeque serviu a comunhão ao seu filho vitorioso. Pensem nisso, parte de si mesmo. Agora queremos ver aqui, em tipo, à vista, a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois de que a luta, ele escreve as eras, termina, depois de que vocês mesmos já cansaram, então é quando vocês tomam parte de Cristo. E ele escreve a teofania em cima, se fazem parte deste ser. O capitão, ele escreve aí, desenha uma estrela de Davi, escreve, se tornam a palavra. E escreve também a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Jacó lutou toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é correto. Batalha pela vida. E depois de que a batalha terminou, e escreve aí do 7º selo. Então Deus dá a vocês de si mesmo. Ele escreve a teofania. Essa é sua verdadeira comunhão. O pão e hóstia somente representa. Você não deve tomar a menos que tenha lutado e tenham se tornado parte de Deus.
E ele escreve, nascido de novo. Recuerden, en este tiempo, la comunión nunca había sido Recordem, para este instituída, tempo, a comunhão sino nunca hasta tinha sido antes de la instituída, muerte de Jesucristo. não até antes da morte de Jesus Cristo, de años más tarde. centenas e centenas e centenas de anos depois. Escribe la comunión espiritual Ele escreve a comunhão espiritual. y escribe también la cena al final E escreve também de la a ceia ao batalla, final en la da dispensación batalha, del reino. na dispensação do reino. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Mas Melquisedeque, depois que seu filho Abraão tinha ganhado a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e deu vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrena terminar, nos encontraremos com ele nos céus. E aí desenha uma pedra angular e escreve Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui. E tomaremos a comunhão outra vez, será a ceia das bodas. Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei o fruto até que o coma e beba convosco novamente no reino do meu Pai. E ele escreve aí, com Moisés e Elias, dispensação do reino. No livro das eras também, o editado nos diz, na página 81, dessa mensagem, página 81, onde diz, começa dizendo, agora você perceberá de que Jesus anda sozinho no meio das suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem pode haver, porque ele operou sozinho sua salvação e tendo comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória, e essa glória não compartilhará com outro. Com ele não há nenhum papa, nem arcebispo. Maria, a mãe de seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e depois se vira para um lado, para um pai, porque ele é o Pai. Também não vira ao outro lado para dar ordens ao Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno. E é sua vida que está fluindo e batendo na igreja, dando vida. E sem ele não haveria vida. A salvação é o Senhor. E escreve aí embaixo, Deus é igual. O Espírito eterno. E à direita aí, na metade desse parágrafo, escreveu Jesus Cristo é Deus Senhor. E desenha um círculo pequeno e um maior e outro maior. Agora vejam como falamos essa manhã desse livre-arbítrio de Deus, aqui nessa mensagem, também do livro das eras, mas o que não está editado na página 613, aí nos diz, esse é o parágrafo 223, começando no 223. Vamos ver aqui também o folheto, porque no folheto ele também escreve ali algumas anotações. Vamos ter aí aberto também.
Diz agora, isso mostrou que ele não entrou pela porta. Agora note aqui, se um homem tentasse entrar no lugar santíssimo, algum mestre da Bíblia me diga, se alguém começasse a entrar a este lugar santíssimo, sem passar por aqui, ele morria. Aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha dessas frases para a pedra angular. O filho de Arão tomou fogo estranho um dia, algum fogo denominacional, quando não era fogo denominacional. E eles morreram na porta. É isso correto? Ou foram os filhos de Eli, creio eu. Os filhos de Eli os levaram dentro, e quando isso representava os filhos de Arão, o qual era o sacerdote. Agora, há uma maneira de entrar no corpo. Como é controlado este corpo? E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora observe atentamente aqui. Aponte seus lápis. Aqui está a porta deste lado que entra no corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vocês desenharam isso. Agora, a primeira porta aqui é visão, olfato, audição e paladar e tato. Aí ele escreve a cada um deles e numera 1, 2, 3, audição e 5 no tato. Qualquer que for, não importa. Agora, esses são os sentidos do corpo. É correto isso? Quantos sabem que 6 sentidos controlam o corpo? Agora temos uma alma depois de que alguém passa através disso. Os sentidos estão fora. Esse é o sistema externo. Agora, aqui dentro, há 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos na alma. Ele escreve do lado direito aí, os 7 anjos. Agora, vocês querem anotá-los? O primeiro é a imaginação. O segundo é a consciência. O terceiro é a memória. O quarto é a razão, raciocínio, e o quinto é o afeto. Agora, anotaram todos? Se não, então me deixe saber agora. Vocês têm todos anotados? Visão, paladar, tato, olfato e audição. O corpo, isso é a entrada ao corpo. A alma é imaginação, consciência, memória, razão, raciocínio e afeto são os sentidos ou os atributos como os sentidos da alma. E a alma, e aí ele escreve espírito em cima, é a natureza do espírito. Em cima de espírito escreve alma. E a alma é a natureza do espírito que está dentro. Porque a alma só manifesta uma atmosfera do que está dentro da pessoa. Toma o lugar de santificação a alma. E volta a escrever espírito. Está ali na mesma categoria. Muito bem, agora anotaram todos? Anotaram tudo isso? Muito bem. E ele escreve também do lado corpo, espírito e alma. Agora, para essa porta, há somente uma porta, que é chamada vontade própria. Aqui na mensagem, no folheto, ele escreve do lado esquerdo, vocês podem colocar aí no livro, livre-arbítrio. E no livro embaixo, aí escreve também livre-arbítrio. Você é o chefe do que entra aí. Você é o chefe do que entra aí. E o que faz? O que é isso? O corpo tem que ser lavado à fonte, santificado aqui, cheio do Espírito Santo, aqui. E isso se converte no tribunal de Deus outra vez, onde Deus está em seu coração. Se você faz algo errado, diga, ó, fiz mal. E ao lado esquerdo aí do livro ele escreve trono de Deus.
Agora, vejam o que ele nos escreveu. Vamos ler um momentinho aqui desse escrito onde ele diz, neste estudo bíblico onde ele escreveu, o Verbo, Cristo, que estava com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Ele estava no princípio, e sem ele nada foi criado. De Deus, alma, saiu o Verbo, ser angelical. E de Deus, através do Verbo, através do seu corpo teofânico, angelical, saiu por criação, seu corpo de carne. Jesus. E assim Deus entrou na criação física e se tornou parte nossa e nos fez parte sua, do seu ser. Gênesis 1:1, no princípio, começo da criação. Assim como Deus deu livre-arbítrio ao ser humano em seu estado teofânico e depois em seu estado de carne, Deus também tem livre-arbítrio e o esteve usando sempre. Deus podia escolher entre o bem e o mal para si mesmo, para ser um Deus bom ou mau consigo mesmo e com sua criação. Deus escolheu ser um Deus bom e amoroso, correto, santo e justo consigo mesmo e com toda a sua criação. Para o ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus, com livre-arbítrio. Deus tem que ter livre-arbítrio, que é o sentido da alma. E Deus, como alma, o tem que ter, porque o homem, em sua alma, o tem. E tem que ter os 5 sentidos do Espírito e tem que ter os 5 sentidos do corpo. Em cima ele escreve, no anjo do pacto para criar na 6ª dimensão. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. Em Jesus, seu corpo de carne. Para materializar, criar nessa dimensão terrena, e tem que fazê-lo através do corpo de carne, e para glorificar nossos corpos tem que fazê-lo por meio do seu corpo glorificado no último dia. Que aí em Filipenses 3, versículo 20 ao 21, é a escritura que também lemos nessa manhã, onde nos diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de poder sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 ao 21. Agora, sigue dizendo aqui nosso irmão Branham, agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham, onde nos detivemos. Algumas pessoas, estou na 614, aqui no folheto é a página 46 já. Algumas pessoas, as mulheres dizem, não me condena a usar cabelo curto, não me condena a usar manicure ou maquiagem, qualquer coisa que seja, não me condena a ir aos bailes, não me condena dizer uma mentira piedosa, não me condena a jogar baralhos na minha festa de baralho. Sabe por quê? Você não tem nada que condenar. Isso não faz que doa na minha consciência. Você tem tanta consciência como uma cobra tem cintura. Assim que você, somente você não tem consciência. Não há nada aí que te doa. Por isso, quando dizem, isso não importa, vamos nos pintar, vamos usar sapato alto, vamos cortar o cabelo, isso não importa. Isso não me condena. Você não tem consciência. Isso diz Deus por meio do nosso irmão Branham. Você é do mundo. Mas o desafio é que permita que Jesus Cristo entre aqui, ou seja, a alma, e trate de fazer uma vez. Irmão, você será condenado tanto que você se retirará e sacudirá essa coisa da sua cabeça, tão seguro como de que estou em pé aqui.
porque Ele é santo. Escuchen, estoy citando la escritura. Escutem, Si estou amáis citando a esas Escritura. cosas que es Se del amais mundo, essas que es el coisas mundo, las que é cosas do del mundo, es que é porque el amor de que é o Dios mundo, ni as coisas siquiera do mundo está é en porque vosotros. o amor de Deus nem sequer ¿Cómo está em es vós. la voluntad propia? Como é a vontade ¿Por qué le própria? llama a eso Por que voluntad chama propia? a isso vontade Hermano Branham? própria? Irmão Porque Branham, pone a un hombre y a una mujer de porque nuevo, põe um así homem e como uma Adán mulher y de Eva en novo, el assim huerto del como Edén. Adão e Eva no jardim do Éden. Voluntad propia, o sea, sobre Vontade Los coloca própria, ou seja, sobre en el os libre albedrío coloca que pueden ellos escoger. no livre-arbítrio que Estamos eles regresando podem escolher. E estamos nuevamente al regressando novamente ao Donde le fue Éden, colocado allí, onde foi Adán e Eva. colocado aí vean, Adão e ellos Eva. escogieron Vejam, eles por su libre escolheram albedrío pelo seu livre-arbítrio sobre qué? Los dos árboles. sobre o quê? As duas Voluntad árvores. propia. Esta Vontade es muerte, própria. esta es vida. Isso é morte, Estaba isso el é árbol de vida. ciencia del bien y del mal, y Está a el árvore árbol do de la conhecimento do vida. bem e do Estaban los mal dos e allí. estava a árvore da vida. Estavam os dois ali. Esta es vida, voluntad propia. Isso é vida, Imoral, vontade 3 própria. puntos. Libre albedrío. Imoral, 3 pontos. Deus colocou o primeiro Livre-arbítrio. homem, Deus Adão colocou o e a primeiro Eva homem, aqui mesmo, com Adão e livre-arbedrío. Eva, aqui mesmo, Ele los coloca com ustedes livre-arbítrio. en el mismo lugar. Ele coloca vocês no mesmo Y la lugar. única forma en que ustedes E pueden a única arreglar forma em que esta você cosa pode aquí adentro es arrumar, su corrigir voluntad essa coisa propia. aqui dentro é sua vontade própria. O sea, no hacer Ou lo que seja, hizo Eva, que escuchó não ahí a la fazer o serpiente. que Eva fez, que escutou ali a serpente. Pueden cambiar la escena. Pode mudar Miren, a cena. estamos Vejam, cambiando la escena del Edén. estamos mudando a cena do Éden. Aleluya, su voluntad propia, ustedes Aleluia, tienen que sua desear vontade hacer la própria. voluntad de Vocês Dios. têm que Ustedes desejar tienen fazer que a vontade de alejarse Deus. su propia voluntad Vocês têm que se para afastar da sua permitir própria que vontade entre la voluntad para de Dios. permitir que Porque entre a vontade este de es el Deus. único canal que Porque conduce al este é o corazón. único canal que conduz ao Y coração. al lado izquierdo, E do lado esquerdo, en el párrafo, ahí ese párrafo no 231, parágrafo aí, esse escribe parágrafo velo, 231, ele escreve más véu, abajito escribe todo eso en ese mais párrafo. embaixo escreve tudo isso Desde nesse el principio parágrafo. escribe velo, Desde o luego princípio hace escreve 3 véu, círculos, depois alma, faz espíritu y 3 cuerpo, por círculos, supuesto, alma, representa espírito e eso. corpo certamente En esta representa ocasión ahí no lo isso. escribe. Nessa ocasião Os aí não três escreve Más abajo de os eso, 3 círculos, uma pedra mais angular embaixo disso, e a parte uma assim pedra das angular edades. e a parte y assim abajito das de eso, eras, libre e albedrío. embaixo disso, livre-arbítrio. O ustedes pueden unirse a la iglesia. Vocês podem se unir à Acá igreja. en el mensaje, Aqui na en mensagem, el folleto, en esa parte escribe no libre folheto, albedrío, nessa parte escreve escribe el livre-arbítrio, único canal. escreve o único Livre-arbítrio es igual canal. el sentido del alma. Livre-arbítrio é igual o sentido da alma. O ustedes pueden unirse a la iglesia. Ustedes Vocês bautistas y podem se unir à presbiterianos, igreja, vocês y ustedes batistas e metodistas, presbiterianos, peregrinos de e santidad vocês pueden metodistas e venir a la peregrinos de santificación. santidade podem Pero vir à tienen que santificação, querer hacer la mas voluntad de Dios, tem que voluntad querer propia, fazer a vontade de para Deus, permitir vontade que el própria, Espíritu Santo para entre aquí permitir que o para Espírito producir. Santo entre aqui para Estas produzir. señales seguirán a los que creen. Estes sinais nome echarão seguirão os fora que creem. demônios, No meu nome hablarão expulsarão novas demônios, línguas, sobre los falarão enfermos novas pondrão línguas, sus manos, sobre os o tomarão doentes colocarão em suas sus mãos, manos coisas ou mortíferas tomarão e em demais. suas mãos coisas Estas mortíferas señales e seguirán a demais. los que Estes sinais seguirão han os que dejado que su voluntad os llegue que a ser mi deixaram voluntad. que sua vontade E as se obras que eu chega a ser hago, minha eles vontade. harão também. E as obras que eu faço, Espero eles a que farão não lhes também. passe por E alto. espero que Há não desejo lhes de passe hacer la voluntad de despercebido. Dios. Há um Ven ustedes desejo lo que de quiero fazer a decir. vontade de Deus. Veem vocês o que Y eu ahí quero al lado dizer? izquierdo, otra vez dibuja los 3 círculos, E aí ao lado uno dentro del otro. esquerdo, outra vez uma desenha os pedra 3 angular e círculos, as um eras. dentro do outro, e uma pedra angular e as eras. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, Agora continua dizendo o nosso irmão este William. Melquisedec, sin Este padre, Melquisedeque, sin madre, sin sem genealogía, pai, sem sin mãe, sem principio de genealogia, días y fin de sem tiempo, princípio de dias es el e mismo fim de siempre, tempo, el mismo Dios, é o mesmo el sempre, cual o mesmo luego Deus, se creó o un qual cuerpo de carne depois en el criou vientre de para si María, um corpo de el cual carne no nació ventre de y Maria, vino a ser el velo de o carne qual en el cual nasceu e Dios, se tornou véu de Melquisedec, carne, no qual se Deus, hizo carne en medio del Melquisedeque, pueblo hebreo, se fez para carne llevar a no meio cabo do povo la hebreu obra de redención. para realizar a obra de Este redenção. mismo mensaje, ¿quién es Nessa este mesma Melquisedec? mensagem, Más adelantito, quem é este Melquisedeque? Mais ahí en la adiante, página 27, aí na página
abajo para la 27, 28, embaixo para 28, dice, diz: eso es el nombre del Padre. Si yo isso é o vengo en nome el do Pai. nombre Se eu venho no nome, escribe el nombre. de, Si yo escreve o vengo en el nombre nome, de mi Padre, se eu venho no vosotros nome de no meu me Pai, recibisteis. vós não me Seguramente recebestes. Él es el Bem, mismo ayer, hoy y para seguramente Ele é o mesmo ontem, hoje e este para sempre. Melquisedec se hizo E carne. este Melquisedeque Él se reveló se como fez hijo carne. del hombre cuando él vino Ele como se revelou como profeta. filho do homem quando ele Él veio vino en tres como um nombres de profeta. hijo. Ele El veio em hijo del três hombre, nomes de um el hijo de filho: Dios, o filho do el hijo homem, de David. o filho de Deus, o filho de Escribe Davi. Melquisedec hecho carne. E escreve Melquisedeque Cuando él feito estaba aquí en carne, el mundo, encarnado. él era un hombre Quando ele estava aqui para no mundo, cumplir ele la era um escritura. homem para Moisés cumprir dijo, a Escritura. "El Señor vuestro Moisés Dios disse: levantará um O profeta Senhor como eu." vosso Deus levantará Assim um que ele teve profeta que como venir eu. como um profeta. Assim que ele teve Ele que nunca vir como um dizia, profeta. "Eu sou o filho de Ele Deus." nunca dizia: Ele dizia, eu sou o filho "Eu de sou o Deus." hijo del hombre. Ele dizia: eu sou o filho do homem. Al hijo del hombre, el Credes no nombre filho do de homem? outro hijo, O nome hijo de outro Deus, filho. el invisible, Filho el de espíritu. Deus. O invisível, Teofanía. o Espírito. Y Ele cuando escreve él venga teofania. otra vez, E quando ele él vier es el outra hijo de vez, David para sentarse ele é o sobre filho su de trono. Davi para Y escribe sentar-se Apocalipsis sobre seu 19. trono. E escreve Apocalipse También 19. escribe allí, hijo de David, E para também escreve ali, sentarse filho de Davi, en el trono. para sentar-se no trono. Ahora en el libro de citas, Agora, no livro de en la citações, página 107, na página 107, parágrafo 928, miren, dice, 928, vejam, diz: Deus para veio e poder se, tomar e mis se pecados tornou sobre como ele, eu, e para assim poder hacerme como tomar ele. meus pecados sobre ele, assim Amém. me fazer como E ele. allí vemos o Amém. gran propósito de E tener aí hijos vemos e seu hijas grande de Deus, propósito de ter porque filhos e ele filhas es de el Deus, Padre eterno. porque Ele é o Pai eterno. E escribe allí el Padre eterno. E escreve aí, o Pai eterno. Ele El escreve em Padre cima: eterno, los o hijos Pai e eterno, hijas de Dios. os filhos e filhas de Deus. Y a la derecha una pirámide y las edades. E à direita uma pirâmide e as eras. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Continua dizendo aqui nosso irmão William: Por lo tanto, este Melquisedec, portanto, el rey este de justicia y rey de Melquisedeque, paz, o rei de justiça e rei es de el paz, mismo Dios. Y é cuando o se mesmo manifestó en Deus, carne humana en e toda su quando se plenitud manifestou en em Jesús, carne humana em toda a sua él cuando plenitude em hablaba de Jesus, sí mismo se ele, quando identificaba falava de como si el hijo del mesmo, hombre, se identificava como filho do homem, porque se identificava como profeta. del hijo del hombre O es título título de profeta. do filho do homem é estava título de Melquisedeque, profeta. E aí hecho estava carne Melquisedeque, en medio del pueblo hebreo. encarnado no meio do povo En este hebreu. mismo mensaje, Nessa mesma mensagem, ¿quién es este Melquisedec? quem é Ahí este más adelante, en la Melquisedeque? página 30 y Aí mais adiante na página 33, nos dice 33 nos abajo, diz, 33 mientras que embaixo, Jesús estaba sentado allí, enquanto Jesus estava esta mujer sentado ali, vino aproximadamente a las essa 11 mulher veio aproximadamente às 11 y circula a las 11. e circula às 11. Ella no podía venir Vem. con las vírgenes Ela não podia cuando vir ellas venían com en la as mañana a virgens buscar su agua. quando elas vinham pela Ella manhã tenía que buscar sua esperar água. hasta que Ela todas tinha que ellas- esperar até que todas ellas elas, no se juntaban reticências, como lo hacen elas não se ahora, juntavam o sea, como fazem esperaba que agora. todas las Ou que seja, vinieran temprano, esperava que y todos ya que como viessem alrededor cedo, de las 11, entonces ella e já como ao acercava redor allí. das 11 já ela se aproximava ali. Ella estava marcada. Entonces, ella salió a Ela buscar estava um pouco de marcada, água. então ela Ella saiu a tomou buscar um vieja pouco de manicueta água. e pôs Ela os ganchos tomou sobre a el velha jarro manivela e começou colocou a os bajar. ganchos sobre o jarro e Ella começou a oyó alguém descê-lo. decir, Ela mulher, ouviu alguém dizer: dame de beber. mulher, me Ahora dá de beber. recuerden, este Melquisedec, Agora este es recordem, Jesús este ayer. Melquisedeque, este é Jesus Melquisedec ontem. es igual Jesús. Ele escreve: el hijo del Melquisedeque é igual a Jesus, o filho do homem. Este Melquisedec, este es Jesús ayer, el hijo del Este hombre. Melquisedeque, esse é Aí Jesus escreve ontem, o el filho hijo do del homem. hombre. Aí em cima E escreve: ella filho do volvió homem. y vio a un judío. E ela virou Ella e dijo, viu um "Senhor, judeu. no es conveniente Ela que un disse: judío pida a Senhor, un samaritano não é cualquier conveniente cosa. que um judeu peça ao Soy uma samaritano mulher de qualquer Samaria. coisa.
Eu sou uma mulher da Samária. Tu falaste fora de ordem. Você não deveria ter me pedido tal coisa assim. Não nos tratamos uns com os outros. Ele disse, mas se tu soubesses quem está falando contigo, tu me pedirias de beber. E desceu uma estrela de Davi. Ela disse, como vai tirá-la? O poço é fundo e você não tem com que tirar, porque ela tinha o cântaro, ela que tinha, que estava descendo. Ele disse, a água que eu te darei será água que jorre para a vida eterna. E então olha o que ele disse, vai buscar teu marido e venha. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, você disseste a verdade, porque 5 maridos tiveste, o que tem agora não é teu marido. Isso disse com verdade. Veja a diferença entre essa mulher e esse grupo de sacerdotes. Ela sabia mais sobre Deus do que todo esse grupo de sacerdotes juntos. Ela disse, Senhor, me parece que tu és profeta. Ela disse, há 400 anos não temos um. Agora é o que ele vai fazer. Esse foi o sinal do Messias, porque ele era o Filho do Homem. Disse, isso é o que ele vai fazer quando ele vier. Tu tens que ser profeta. Ele disse, eu sou ele. Ninguém mais podia dizer isso. E desenha uma estrela de Davi e escreve o sinal do Messias. Ela deixou seu cântaro e correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me disse o que eu fiz. Não é este o verdadeiro Messias? Agora recordem, ele prometeu fazer a mesma coisa ao fim da raça gentia. E desenha uma estrela de Davi. Os judeus tinham tido 4.000 anos para buscar esse Messias. E escreve no fim da raça gentia, 4.000 anos ensinando que ele vinha aos judeus. E, total, os seus veio e os seus não receberam. 4.000 anos de ensinar que ele vinha. E o que ele faria quando chegasse ali. E eles falharam em vê-lo, falharam em reconhecê-lo. Quando ele se revelou nas mesmas condições da Bíblia que ele disse que faria. Quando ele tinha sido uma teofania. E então se fez carne e habitou entre nós. Eles falharam em vê-lo, chamaram suas obras as obras do diabo. E aqui escreve, Melquisedeque é igual a Jesus. Em cima do parágrafo, embaixo também escreve Melquisedeque é igual a Jesus. Agora tivemos 2.000 anos de ensinamento, descendo, passando através da Igreja Católica, depois dos apóstolos, então descemos através da católica romana, grega e assim sucessivamente, em frente até Lutero, Wesley e todos os demais. 900 organizações diferentes, baixando, vindo, tiveram ensinamento de todas essas eras. Ele prometeu que pouco antes de que o fim do tempo, ou de que o tempo do fim viesse, no quadro de Sodoma e Gomorra se repetisse, como foi no dia de Sodoma, assim será a vinda do tempo do fim. O Filho do Homem se revelará outra vez. E aí escreve, 2.000 anos ensinando que vem aos gentios. E também escreve Jesus, Filho do Homem revelado hoje. Há uma parte que escreve aí também 2 dias. É igual 2.000 anos. Agora continua dizendo nosso irmão William, está prometido que para o tempo final haverá uma manifestação na igreja do Senhor Jesus Cristo, de Melquisedeque no meio da sua igreja, para trazer as bênçãos prometidas para este tempo final à sua igreja, nos dar a revelação da sua manifestação do último dia, e nos dar assim a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 145 do livro de Citações, parágrafo 289,
nos dice, 1289, nos Él diz: está aquí y prometió hacer la misma cosa. Ele está aqui, prometeu fazer a mesma coisa e prometeu que viria um tempo nos últimos dias, segundo Malaquias 4 e segundo São Lucas, que ele apareceria outra vez em forma humana entre seu povo e faria as mesmas coisas e revelaria as mesmas coisas, o mesmo sinal do Messias. E aí escreve HH, ou seja, filho do homem, H.H. Últimos dias. Agora, para que dice? Dice aí Agora, para o que diz? Diz aí que está prometido neste tempo final. que está prometido neste tempo final. Essa manifestação no meio da igreja diz para trazer as bênçãos prometidas para a sua igreja e nos dar a revelação da sua vinda, ou seja, a revelação do sétimo selo, para nos dar a fé para ser o que? Transformados, do qual isso está nos trovões, página 104, dos selos. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva para ter a fé do rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Na 212 também nos fala dessa promessa. Página 212 diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Vejam, para isso essa manifestação de Deus no meio da sua igreja. E aí há vários escritos. Agora, vejam nessa mensagem, onde nos diz, este que lemos foi da sexta-feira, que foi a introdução, e este extrato que eu vou ler agora é do domingo, intitulado Melquisedeque, o Rei de Paz, domingo 11 de setembro de 2016. Aqui em Porto Rico diz, portanto, há grandes promessas para este tempo que Melquisedeque cumprirá neste último dia. Já a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, disse o reverendo William Branham, que se cumpriu. E diz, e a próxima vez será no juízo, em juízo. Ou seja, que virá como juiz de toda a terra para reclamar o que ele redimiu com seu sangue e falar o juízo que virá sobre o planeta Terra. Disso nos fala na página 22 do livro de citações, parágrafo 153, nos diz, o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, e revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo na igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez,
que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, ou melhor. Citação 183, e escreve Elias e Moisés. Agora vejam que depois dessa manifestação de Filho do Homem, no reverendo William Branham, em misericórdia, diz que a próxima ocasião em que Deus estaria manifestando esse título de Filho do Homem e Filho de Davi, vejam, será em juízo. Agora, continua dizendo nosso irmão William, portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também haverá grandes problemas, tanto de saúde, como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no período de tempo de 3 anos e meio, que correspondem à grande tribulação. Na página 121 do livro de citações, parágrafo 1074, nos diz: ele era Elohim, manifestado em carne humana, portanto, usando roupa humana, comendo comida humana. Amém. Um sinal que nos últimos dias Deus aparecerá outra vez em carne humana. Amém. Jesus disse: o que eu faço, isso tu farás também. E como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. E em cima aí, de será na vinda do Filho do Homem, escreve Cristo em um profeta. E em cima do parágrafo, escreve: o que eu faço, isso farás tu também. Disse Jesus. O que eu faço, isso farás tu também. Disse Jesus. E escreve também: Elohim é igual, Deus em carne. Agora continua dizendo nosso irmão William, mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, mesmo que não haverá misericórdia já. E também as virgens insensatas verão essa manifestação. E também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação em seu meio. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Tão simples assim. Nessa mensagem também aí na página 36, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, diz: quem é este Melquisedeque então? Quem é o mesmo ontem? Nunca teve pai, nunca teve mãe. Ele nunca teve princípio de dias nem fim de vida. Ele se encontrou com Abraão. E que tipo de sinais ele executou? Então, quando ele se fez carne, ele disse que se repetiria outra vez pouco antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio. Vamos orar. Querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, meu coração, Senhor, eu creio que algo está por acontecer. Não posso identificá-lo estritamente. Tenho medo de dizer qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração do teu servo. E ele escreve aí: identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés. Quantas vezes através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo. O homem está louvando Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi pela era. Escreve: as pessoas louvam Deus pelo que fez e pelo que fará, mas ignora o que está acontecendo. Mas ignora o que está fazendo. Assim foi pela era. Porque a igreja romana faltou em ver São Patrício como profeta de Deus?
Por que mataram Joana d'Arc? Quando era uma profetisa, a queimaram como uma bruxa? Pai, sempre foi assim. Tu o ocultas dos olhos dos sábios e prudentes. Nenhuma maravilha que tu disseste aos seus sacerdotes, vós enfeitais os sepulcros dos profetas, e sois os que os colocaram ali. Depois de que eles se foram, eles veem seu erro. Eles veem seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor, em qualquer forma que tu vens. E escreve, te perseguem na forma em que vens. Desce João, este nem come. Qual é essa escritura? Ou seja, veio a João que nem comia, ou seja, que o normal, porque ele se alimentava dos gafanhotos e disso e nem bebia. Tinha sido dito desde o ventre, tinha dito ali a Zacarias que sua esposa Isabel teria um filho, que não bebesse vinho nem bebida forte, nem cidra, que seria ungido com o Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. E diziam dele, este nem come. Vem, vamos aí, Mateus 11, vamos ver. Ou seja, que não há como entender as pessoas. Mas o incrédulo, por qualquer forma que Deus cumprir sua palavra, como quiser, critica e como quiser, a rejeitam. O incrédulo sempre vai ser incrédulo. O pintem bonito, o pintem feio igual. Mas o escolhido de Deus olha atrás do véu. O escolhido de Deus olha as promessas. Não se coloca a olhar a forma provista por Deus como é. O importante é que essa maneira provista por Deus seja a maneira de Deus cumprir suas promessas. E já com isso se resolve. João 11, 18. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Então, como ficamos? Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí o homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas ações, pelos seus filhos. Vamos ver como diz Lucas. Lucas 7. Tropeçam, recordem sempre, sempre. Tropeçam com o véu de carne. Isso sempre foi assim. 7:33 diz, aí escreve os nomes, porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. E escreve João, vê, seja, João Batista, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e dos pecadores. E escreve aí Jesus. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, e desenha aí uma estrela de Davi. Agora veja como diz aí. Te perseguem na forma em que vens. Agora continua dizendo nosso irmão William. Por isso, Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés no último dia. No meio do povo do novo pacto e depois no meio do povo do pacto antigo, o povo hebreu. Nessa mensagem deste livro, adotados, dessas três partes que há aí, ou quatro partes do tema adotados, na página 122 e 123, deixa a 153,
Aqui nos dice, aqui nos diz, Deus conhecia sua confiança em Job. Deus conhecia a Deus sua conoce confiança em Jó. cuánto puede confiar Deus en ti. conhece Ele conhece quanto quanto pode pode confiar em confiar ti. em mim. Ele conhece quanto Pero pode de lo confiar que em mim. hablamos ahora Mas es do que colocando falamos a ese hijo. agora é colocando Ahora, esse filho. en la Biblia, cuando terminó la Agora, batalla, na Bíblia, quando todo terminou a terminó, batalha, quando tudo entonces, terminou, ¿qué es lo próximo que então, hacemos? o que é o próximo que fazemos? ¿Qué es la cosa que hacemos después de terminada Qual la é a batalla? coisa que fazemos ustedes depois de lo que terminada a hacemos? batalha? Vocês sabem o que Recibimos a fazemos? Melquisedeque. Recebemos Melquisedeque. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades, E aí desenha una uma estrella pedra de David angular e al as lado y la eras, flecha hacia la uma piedra estrela angular. de Davi ao lado e a flecha para a pedra angular. Y encima ahí de la piedra angular escribe E em cima aí Apocalipsis da 19, pedra angular escreve do 11 ao Apocalipse 21, 19, do 11 ao 10 21, del 1 al 11 10 do 1 ao y 15 11 verso 5. e 15, versículo 5. 15 verso 5 es 155 15, versículo debe ser. 5 é. 155 deve ser. Aí a Deve ser una página. página. Apocalipse Deve ser uma 19, página. Apocalipse 10, vean, esa es la Apocalipse venida del 19, Señor. Apocalipse 10, La vejam, essa é a venida vinda del do Senhor, ángel Dice, a después vinda que do anjo termina la forte. batalla, Diz, depois que Ou seja, termina a tudo batalha, isso, ou seja, nos tudo mostra isso, aí nos que mostra arriba en la piedra angular es que que em recibimos cima, a na pedra Melquisedec. angular, é que Ele recebemos escreve também ao lado Melquisedeque. esquerdo, la Ele escreve adopción. também do lado esquerdo a adoção. Sigue diciendo ahí, está prometido Continua que habrá dizendo aí, una está prometido manifestación plena en que el haverá cumplimiento uma de la visión de la manifestação carpa, plena no cumprimento da visão da llamada la tercera carpa, etapa, que será chamada a manifestada en terceira medio del etapa, pueblo que del será pacto, manifestada del no nuevo meio do pacto, povo do pacto, en donde do estará novo pacto, Melquisedec, en onde Espíritu estará Santo Melquisedeque manifestándose, em el Espírito ángel del Santo pacto en medio de su manifestando-se, iglesia, o anjo y do en pacto donde no meio nos da sua dará la fe igreja, para ser e transformados onde y nos llevados dará a con fé para Cristo ser a la transformados e cena de levados las com bodas Cristo del à Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. ¿Cómo fue que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos? Como foi que Abraão e Sara foram Fue con la rejuvenescidos? presencia de Melquisedec, de Elohim, Foi com a presença e de alrededor dessa Melquisedeque, de palavra, Elohim. E ao redor fueron dessa palavra rejuvenecidos. foram Por lo tanto, rejuvenescidos. en la manifestación de Portanto, Melquisedec, de Elohim, na manifestação en de vez de su Melquisedeque, iglesia de en la edad de Elohim, la piedra angular, no meio la da sua iglesia igreja, na novia era da será pedra angular, rejuvenecida, a igreja noiva será rejuvenescida, rejuvenescida, será Ahora, ¿cómo es que transformada. lo hace? Miren en el Agora, libro de como é que ele citas, faz? vamos a ver Vejam dois no livro de lugares aqui. citações. En la Vamos ver página dois lugares 26, aqui. Na página nos 26, dice, párrafo 220, nos diz, dice, parágrafo en 220, todas las diz, edades, en em todos los todas tiempos, as eras, Dios em siempre ha todos os morado tempos, en el hombre. Deus sempre morou El no hombre es homem. el agente de Dios. O homem é o Y ahí a la agente de izquierda, Deus. una estrella de David E aí à esquerda, Em uma cada estrela de geração, Davi desenha. habla a sua Em gente cada por geração, lábios humanos. fala ao seu povo, Ele sempre as suas escolhe pessoas por alguém lábios ou humanos. algo que ele Ele sempre pueda escolhe usar. alguém ou algo que ele possa usar. Y aquí en el párrafo 220 arriba escribe, E aqui no parágrafo Deus sempre 220 em cima ele escreve: Deus sempre a un usou hombre como su agente. um homem como seu agente. Y dibuja ahí una piedra angular a la izquierda. E desenha aí uma pedra angular à esquerda. Y miren también en la 118, E vejam também a 118. vamos a ver aquí también, Vamos ver aqui também. párrafo 10, 45 dice, Dios no hace nada Parágrafo fuera del hombre. 1045 diz: Todo el Deus não tiempo faz trabaja nada por fora do medio del homem. hombre. Todo o tempo Porque ele trabalha tiene por que meio do usar homem. al hombre Porque para ele tem exponer que usar su o homem atributo de Salvador. para expor E sendo seu que tiene que atributo hacer de Salvador. esto, E voltea sendo a que su- tem que a su fazer isso, alrededor y hace al hombre vira ao su seu socio. redor e faz o E não homem o hace seu nada sócio. ele, E sino não por faz medio nada del hombre. ele, a não ser por meio do homem. Y escribe, Dios hace todo a través E de escreve: profeta, Deus faz tudo que através de es su profeta, socio. que é seu sócio. Dios hace todo a través de profeta, que es Deus faz tudo através de sócio. profeta, que é seu sócio. en un estudio bíblico también él escribió allí, No estudo bíblico, hablando ele também de este escreveu aí, Melquisedec. falando Miren lo que deste escribe allí, él Melquisedeque. dice, Veja o que ele escreveu ali, diz: escreve Melquisedeque estará de novo na terra no último dia, ministrando através do seu anjo, assim como esteve através de cada anjo mensageiro em cada uma das 7 eras,
E el como mismo esteve em que estuvo Jesus, con Abraham y o lo mesmo bendijo que esteve al com darle Abraão pan e y o vino, abençoou y ao Cristo dar pão e vinho, e nos Cristo da pan, que Melquisedeque es su cuerpo, y vino, nos que dá es su pão, sangre, que é seu y corpo, nos e da vinho, el que é seu cuerpo sangue, teofánico, e y nos nos dá o da corpo el teofânico, cuerpo e físico nos dá o glorificado. corpo físico Ese glorificado. es el eterno. Esse é o Melquisedec, eterno, en medio del Melquisedeque, pueblo, no meio el do cual povo, está o qual está, en este tiempo final, neste recibiéndolo tempo final, en la cima, recebendo en la edad no topo, na de la era piedra angular. da pedra angular, El eterno. o eterno. Nos ponemos en pie Nos colocamos em pé y así e assim dejamos en este tema deixamos que tenemos neste para hoy, tema que temos para hoje, el cual es bien abarcador. o Ahí está qual todo. é bem abrangente, aí está tudo, Y ahí veremos en este mensaje e aí veremos nessa mensagem todo lo que Dios nos trajo tudo que Deus nos trouxe por medio de nuestro Por hermano meio William, do nosso irmão William. Miren otra cosita más aquí. Vejam outra coisinha mais aqui. Este mensaje Nessa que mensagem está en el libro que está no livro de edades. de Eras, das Eras. Es un lugar aquí É um lugar aqui donde Él nos habló onde ele nos falou, en la página 27. na página Nos 27, dice, nos ¿dónde diz está el Espíritu Santo? onde está o Espírito Aquí en el Santo, trono, brillando aqui no en trono, cada edad de la iglesia. brilhando em cada era da Esta edad de la igreja. iglesia está reflejando Essa atrás era de da esta igreja manera está las voces refletindo de Dios. atrás dessa maneira Jesucristo es el as mismo vozes de ayer, Deus. hoy y para siempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ve, hoje e para 7 sempre. había Vê? voces 7. y 7 lámparas Havia vozes encendidas, 7 e espíritus, 7 los lâmpadas cuales son acesas, los 7 7 espíritus de espíritos, Dios. os quais Y são dibuja os una 7 piedra espíritos de angular Deus. y E la desenha flecha uma hacia la pedra piedra angular e a flecha para a Ahora, pedra angular. ¿dónde estaría Agora onde Melquisedec, estaria el ángel del Melquisedeque, pacto, en este o tiempo anjo do final, pacto, sonando, neste tempo final, hablando los 7 soando, truenos, arriba, falando os 7 en la trovões piedra angular. em cima, na pedra angular. Y ahí es donde él dice, cuando E aí é Espíritu onde ele Santo que diz, tenemos llegue a quando este encarnarse, Espírito Santo que vean, temos chega a se es encarnar. ahí, Vejam, en la edad é aí, de la piedra na angular, era da pedra angular. el eterno. Dejamos O así con eterno. nosotros a Deixamos nuestro assim apreciado conosco hermano, o nosso apreciado irmão el doctor e amigo, o William doutor Soto William Santiago. Soto Santiago.